Glória a Deus. Quero cumprimentar você que vai ver esta live com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Quero dar um título para esse testemunho. O depoimento de alguém que quase perdeu a vida. Muito novo, eu comecei a achar que eu era dono do meu próprio nariz. Comecei a entrar por caminhos que pareciam ser bons. Mas quando você entra num caminho errado, o inimigo não te deixa perceber as consequências que ele poderá atrair para a tua vida. E eu fui facilmente atraído por aquilo que o inimigo oferecia. Conheci a droga muito cedo, conheci a bebida muito cedo, e era sempre do mesmo jeito que eu vejo acontecer hoje. Às vezes minha mãe vinha falar para mim não me envolver com as pessoas erradas, não beber, não usar droga. Eu achava que ela estava me enchendo o saco, eu dizia para ela, deixa eu sossegado. Eu sei o que eu estou fazendo, e muitas das vezes eu dava as costas dizendo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E na verdade a vida não é nossa. A vida é do Senhor Jesus. E a gente tem que saber cuidar dela. Só que a gente, quando está cego, a gente não dá ouvidos a ninguém. A gente não ouve a palavra do Senhor. Então a gente começa a passar por um processo em que vamos nos deparar com perdas, com sofrimentos, com situações de humilhações. E Deus permite tudo isso para que a gente venha entender do porquê devemos ouvir a voz dele. Então eu quero começar aqui deixando um versículo que fica em João, no capítulo 8, no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto eu estava no caminho errado e as coisas estavam dando certo, eu não me preocupava em mudar. Eu não queria nada com Deus. Porque estava tudo dando certo aos meus olhos. Eu estava fazendo a vontade da carne, eu bebia, eu me drogava, chegava a hora que eu queria. Só que no começo a gente diz assim, ó, eu controlo. Todo mundo diz isso, eu controlo. Só que o inimigo vai dando corda, vai deixando você pensar que você está controlando o que você está usando. Então chegou um momento em que a maconha passou a me controlar. Antes eu fumava de vez em quando porque eu achava que era uma distração, era um momento de curtição. Aí eu me deparo com um momento que se eu não usasse a maconha, eu não estava bem, discutia fácil, não dormia. Então muitos dizem que a maconha não é droga. Tira a maconha do drogado para você ver do jeito que ele fica. Ele fica impaciente, discute por qualquer coisa. Só que a partir desse momento que eu percebi que eu estava sendo controlado, eu queria parar. Pois uma coisa que eu quero alertar aqui, você já reparou que toda vez que a gente se encontra numa situação de uma perda, ou de algo que só Deus pode fazer, a primeira coisa que vem na nossa mente é fazer uma promessa. Para outros entender melhor, um propósito. Querer deixar algo, fazer algo para chamar a atenção do Senhor. E eu me recordo que eu tinha perdido alguém, uma namorada na qual eu amava muito na época. Então na hora que veio à minha cabeça Deus, eu falei assim, eu vou fazer uma promessa para Deus. Eu vou dizer para Deus, quando ela voltar para mim, se ela voltar para mim, eu largo da maconha. E a gente, quando faz a promessa, a gente faz com a convicção de que vai cumprir, porque a gente está no momento de dor, está no momento de tristeza, nada preenche aquele vazio, porque querendo ou não, quando a gente ama alguém de verdade, e a gente perde esse alguém, a gente perde o chão. Ainda mais quando a gente não tem o conhecimento da palavra. E na minha mente veio isso, que Deus iria trazer essa pessoa de volta se eu fizesse essa promessa. E Deus, quando olha para a sinceridade do nosso coração, Ele atende, Ele vem de encontro, acreditando que eu e você vamos ser tentados a não cumprir, mas que vamos dizer não às tentações e vamos fazer o que é certo. Porque estamos diante de algo que está nos fazendo sofrer. E por incrível que pareça,
Guarda isso. Não precisa ser crente para receber milagre. Mas quem recebe milagre acaba virando crente. Eu me recordo que eu não era crente, mas porém tinha ouvido falar do Senhor Jesus, dos seus feitos, da tua misericórdia, e atentei a Ele na minha necessidade. E um detalhe que me chama a atenção é que eu não tinha falado com essa pessoa na qual eu tinha pedido para o Senhor, eu apenas tinha feito a promessa. E eu estava num lugar, numa festa, essa pessoa veio e me disse, eu preciso falar com você. Eu olhei e falei, vixe, do nada, quer falar comigo, né? Vamos conversar. E essa pessoa disse assim para mim, ó, eu vim te dar sua resposta. Falei, que resposta? Eu vou voltar para você. Na hora, assim, sabe, quando você abre o olho e a ficha cai, tipo, Deus respondeu rápido. Eu fiz a promessa num dia, no outro dia a pessoa veio e me procurou. Eu comecei a me sentir feliz novamente. Só que o inimigo, ele é estrategista. Eu havia dito ao Senhor que não colocaria mais droga na minha boca. Então, num sábado, eu havia levado essa moça em casa e voltando para casa, quando eu estou voltando, encontro um amigo que tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, mas ele começou... Licença aqui. Um momento. Glória a Deus. Mas esse amigo tinha dinheiro. O que vai acontecer? Ele vai me chamar para tomar uma cerveja. E desce uma, desce outra. E no momento que eu estava já no efeito da bebida, ele vai dizer para mim, olha, eu tenho um baseado aqui. E na hora, veio na minha cabeça, eu falei, eu fiz uma promessa. Eu poderia falar para ele ali na hora, era o certo, não vou usar. Eu tenho que ser fiel, porque Deus me honrou. Eu me deixei pensar que se eu usasse, as coisas iam continuar da mesma forma, que eu ia continuar com a pessoa. E vou e uso aquela maconha. E às vezes é assim que a gente faz muitas das vezes. A gente promete para o Senhor que vai deixar o mundo, que vai deixar a droga, que vai deixar o cigarro, que vai deixar a bebida, que vai fazer algo que agrada a Ele. Se Ele fizer algo que a gente está necessitando, o Senhor vem nos honra. Só que quando se trata da gente cumprir a nossa parte, muitas das vezes a gente se deixa pensar que não vai dar nada a gente não ser fiel àquilo que a gente prometeu que ia fazer. E eu fiz isso. O que vai acontecer? No outro dia, a gente se encontra, a gente tem um dia maravilhoso e do nada ela olha para mim e diz assim, ó, a gente vai largar. E eu fiquei sem entender nada no momento. Eu falei, mas como assim largar? Eu não sei porquê, ela falava nervosa, a gente vai largar. Eu falei, sério? Ela olhou dentro dos meus olhos e falou, hoje é o último dia que a gente fica. E eu procurando entender, eu falei, mas como assim? Estava tudo bem, a gente estava feliz. Aí caiu a ficha. Falei, eu fumei a maconha. E eu perdi o direito da bênção. Muitas das vezes a gente se deixa pensar que por Deus ser um Deus amoroso, Ele vai permitir que a gente ande errado e continue na bênção. A própria Bíblia diz que há dois caminhos. Um que agrada a Deus, outro que agrada o inimigo. A partir do momento que a gente faz escolhas que nos levam para perto do inimigo, as consequências é a gente perder o que a gente conquistou. As consequências é a gente trocar felicidade por sofrimento. E muitas das vezes, na hora da revolta, ao invés da gente entender que a gente tem que corrigir o erro, a gente passa a agir cegamente, fazendo pior, porque a gente olha para a perca, olha para o sofrimento, a gente perde a visão, e perdendo a visão, a gente deixa o inimigo nos influenciar, acreditar que devemos fumar mais, beber mais, se afastar de Deus, porque tudo está dando errado. Foi assim que eu fiz. Eu comecei a me aprofundar mais na droga por causa da perda. Só que Deus é tão misericordioso que um dia essa moça vai falar para mim, se você largar da droga, eu volto para você, porque eu creio que Deus ouvia os meus lamentos, as minhas orações. Ao invés de eu tomar a atitude de arrancar o mal pela raiz, eu comecei a procurar na bebida uma maneira de me libertar da droga. Ou seja, a Bíblia diz que um abismo puxa o outro, então não vai ser você se aprofundando em outra coisa errada que você vai arrancar aquela outra coisa que está te prejudicando. Então eu comecei a beber achando que ia conseguir largar da maconha. O que vai acontecer? Eu acabei viciando nos dois. Agora imagina, viciado em pinga
e viciado em maconha. A minha vida se transformou num pesadelo por causa das escolhas erradas, por causa das influências erradas. Eu me deixei pensar que estava no caminho certo, e na hora que eu fui acordar, eu estava na garra de vícios que estavam destruindo a minha vida. E uma coisa que eu aprendo, muitas das vezes você tem uma vida boa, você estava bem, de repente do nada você passou a fumar, passou a beber, passou a andar como um mendigo. Isso é um mal que fizeram para a tua vida, e assim fizeram para a minha vida. Por que eu digo isso? Quando você é vítima do mal, você vai começar a viver situações que vão fazer você cometer erros, que vão atrair para a tua vida aquilo que você nunca imaginou que ia viver. Você começa a fazer como eu fiz, a quebrar propósitos com Deus. Você começa a buscar naquilo que é mal, achando que coisas boas, não existe coisas boas no que é mal. Resumindo, quando eu fui perceber, eu havia virado um mendigo. Muitos olhavam para mim e diziam, você vai morrer. E eu, com a fé que eu tinha, dizia, não, eu creio que Deus vai me libertar. E talvez você esteja também na situação que eu me encontrei um dia. Talvez você também já cometeu muitos erros, viciou em algumas coisas que hoje te destrói. Você olha para a situação e às vezes o inimigo quer te convencer que para você não tem jeito sim. Quem olhava para a minha vida, a minha cara estava desse tamanho, meu corpo estava magro. Quem olhava dizia, desse ano não passa. Mas dentro de mim eu carregava a fé, eu creio que Deus vai me libertar. O importante é você manter a fé. Eu não estou dizendo que você tem que ter a fé e continuar no caminho errado. Não, você tem que orar, tem que buscar no Senhor. E no momento que você entender que é hora de agir, você tem que perseverar. Você tem que entender que você não nasceu com vícios. Você tem que entender que a tua vida não era dessa forma. E se existe um mal, é necessário que buscamos na palavra uma direção para destruir o que está nos destruindo. Que a gente não venha se entregar. E eu nunca aceitei aquela situação a partir do momento que eu comecei a enxergar que eu não tinha nascido com aqueles vícios. Uma das coisas importantes na nossa vida é a gente observar onde a gente tem errado. Porque quando você sabe onde errou, você entende o porquê do sofrimento. Então fica difícil o inimigo usar a tua revolta contra você, porque você sabe das falhas que você cometeu. Glória a Deus. Então, você sabendo das falhas que você cometeu, você entende que foi uma imprudência, que não foi Deus, porque muitas das vezes a gente, quando está num momento difícil, o inimigo tenta passar para a gente que Deus que quer que a gente passe aquilo. E às vezes a gente triste, revoltada, a gente começa a achar que é isso mesmo, que o próprio Deus quis que a gente passasse aquilo, e Deus não tem prazer em sofrimento. Deus é aquele que dá livre escolha para a gente. E quando a gente se afunda naquilo que pode nos destruir, Ele é aquele que vai ouvir a nossa oração, vai vir para nos tirar daquilo que o inimigo criou para nos matar. Então nunca vejo o Senhor como o causador do problema, vejo o Senhor como a solução do problema. Chegou um momento na minha vida em que eu estava bebendo tanto, que tudo que eu comia eu vomitava. E eu vou ter um sonho, um pesadelo em que o inimigo vai dizer, Deus vai te dar para mim de presente. Aí eu parei para pensar, falei, mas como assim me dar de presente para o diabo? Deus me dá de presente para o diabo. Eu comecei a analisar minha vida, eu falei, poxa, minha vida é só droga, a minha vida é só bebida, não dou lado para Deus, quer dizer, como que Deus vai ter prazer numa vida assim? Tá certo que Ele veio para os pecadores, para salvar os pecadores, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então eu cheguei no momento que o inimigo queria a minha vida de qualquer jeito. E eu acordei suado, pensando depois naquele sonho. Eu falei, cara, que sonho esquisito, parecia real. E no outro dia todo mundo sai da minha casa e meu corpo começa a esquentar. E eu me lembro daquela voz dizendo que Deus ia me dar de presente para o diabo. Meu corpo esquentando, não tinha para onde correr. Eu peguei, olhei para cima e disse, Senhor, se o Senhor não deixar o espírito da morte me levar, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na boca. Naquele dia eu saí do portão calambiando, fui pro rumo do posto. E quando eu cheguei naquele posto de saúde, eu falei para a mulher, mede a minha pressão, dona, que eu não estou bem. Ela mediu minha pressão e mesmo eu tremendo, ela disse, você não tem nada não, moço. Eu olhei para o céu e falei, glórias a Deus, o Senhor ouviu o meu clamor.
Então, daquele dia em diante, nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Observe uma coisa. Deus, ele perdoa os nossos pecados. Só que existem situações que não tem como trazer aquilo que a gente perdeu de volta. Então, analise bem as suas escolhas. Veja alguns caminhos que tem andado, porque por escolher vícios, por escolher bebidas. Um dia eu entro num banco e eu me deparo com alguém que estudou comigo, me atendendo eu naquela situação, sabe, vendo que eu perdi anos e anos da minha vida com coisas erradas, achando que eu estava curtindo, e na verdade eu estava investindo num caminho que estava me transformando num Zé Ninguém. Um caminho que me fez acreditar que se drogar era se divertir, que beber era moda. Eu quase perdi a minha vida e a minha salvação. O inimigo não é bobo. Ele oferece aquilo que é prazeroso aos nossos olhos. Ele faz a nossa carne, né, sentir prazer quando a gente se entrega para as coisas dele. Só que quando ele puxa a corda, dói. Ele vem destruindo, ele vem arrancando amigos, ele vem arrancando você de perto da família, ele vem colocando uma imagem em você de alguém que não tem jeito. E se você for uma pessoa que não tem a mentalidade de entender que Deus pode mudar a situação, você acaba fazendo coisas piores. Você acaba entrando por caminhos que vão te apresentar outras situações muito mais ruins do que a que você está vivendo. Então entenda que a melhor escolha é você saber que as escolhas erradas trazem sofrimentos e as consequências dela é nos fazer uma pessoa infeliz. Mas quando a gente começa a tomar atitudes certas, atitudes que nos levam para Deus, Deus entra na nossa vida, Ele muda o cenário, Ele reverte o quadro, Ele liberta se o caso for libertação, Ele quebra a maldição se o caso for a maldição, Ele restaura se o caso for restauração. Deus é aquele que espera encontrar em nós a visão de se entregar e colocar a nossa causa na mão dele. Veja bem, Jesus vai entrar em uma cidade em que se encontra um homem chamado Zaqueu. Um homem que tinha uma muralha sobre a vida dele, ele era publicano, era de pequena estatura. E para piorar ainda, ele querendo conhecer Jesus, havia uma multidão ali que não deixava ele chegar perto de Jesus. Só que ele vai subir numa figueira para poder conhecer o Senhor Jesus. E muitas das vezes é assim que a gente se encontra. A gente tem a muralha de uma imagem de alguém que as pessoas desprezam. Muitas das vezes a gente tem a multidão de pessoas que apontam a nossa vida, os nossos erros. Pessoas que dizem crer no Senhor, mas porém não acreditam que Deus é capaz de transformar. Então as palavras que vêm dessas pessoas são como pedras. Se você não tiver uma fé firme, você dá um passo para Jesus e 10 para longe dele.